Paz e graça, povo de Deus, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui no nosso episódio do nosso AngularCast e para a gente sempre é uma honra ter a sua audiência nesses episódios que estão passando. Aproveitando, quero já lhe pedir, se você está no YouTube, se você está nas plataformas de áudio, nos siga, curta, siga o nosso Instagram, @AngularCast, com os melhores cortes de nossas entrevistas. Já tivemos aqui homens, mulheres, testemunhos poderosos e com certeza vai ser pra gente muito edificador ter você nessa audiência, amém? E hoje nós estamos com um convidado muito especial, alguém que a gente já teve o prazer de conhecer, o seu ministério, há muitos anos atrás, e hoje, nesse novo ciclo, Deus permitiu que a gente se reaproximasse. Eu queria hoje agradecer pela presença dele, Bruno Martins. Seja bem-vindo ao nosso AngularCast. Obrigado. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Eu que agradeço o convite de estar aqui com você, conhecendo aqui também o AngularCast. Sempre um prazer bater um papo, né? Conversar com quem a gente admira, que a gente gosta muito, né? Fico grato demais pelo convite. Não, ele tem que levantar as mãos para os céus, viu, gente? Porque a esposa dele foi nossa ovelha e eu fui usado para dar essa bênção pro irmão. Sim, é. Eu costumo dizer que ela orou mais do que eu. Bruno, toda vez que a gente traz o nosso convidado aqui, a gente sempre gosta de perguntar, né? Ele, para quem não sabe, o Bruno, ele tem um ministério, ele é levita, cantor, tem aí algumas músicas autorais. Depois ele vai estar falando um pouquinho do trabalho dele. Sim. Mas assim, Bruno, como foi esse processo de conhecer Cristo? Nasceu na igreja ou não? Deus te pegou no meio disso? E aproveitando isso, e como foi essa parte de ingressar na música? Sim, eu sou filho de pastores, né? Assembleianos, né? Então já nasci ali na igreja, nesse contexto de igreja, esse contexto de louvor, sempre inserido ali por eles, né? Pela minha mãe, principalmente, também pelo meu pai, né? Que é músico também, e sempre nesse contexto de aprender ali a tocar a igreja, né? Tocar com a igreja, ministrar com a igreja. Então deu os meus primeiros passos na música foram ali. Foi ali, né? Mas sempre aquela lição da minha mãe em aceitar Cristo e ter um encontro pessoal, mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo ali da igreja, né? Então eu lembro que aos 11, 12 anos eu fiz minha decisão ali na frente. Para mim foi muito marcante o dia que eu disse que eu quero aceitar Jesus, né? E aí a partir daí o Senhor me tomou assim e direcionou os meus passos, né? Eu costumo dizer que o evangelho ele tem um momento de entrar na nossa vida, né? Ele entra na nossa vida ali. E foi bem na minha infância. Então eu tive a minha infância, a minha adolescência, a juventude, até hoje nos caminhos do Senhor, graças a Deus, né? E aí eu tenho esse encontro com a música dentro da igreja também, que é também uma história bem comum, né? Sim. De músicos que começam na igreja, alguns não permanecem. Ajuda o pai ali no louvor, toca um violão, canta. Exatamente, eu e meus irmãos. Eu tenho mais 3 irmãos, né? Então todos são músicos, todos exercem uma função ministerial ali, desde quando meu pai começou a fundar igrejas ali, construir. Então a gente foi criado muito dentro do mutirão ali da igreja mesmo. Eu sei. Sabe? De estar dentro da vala ali, cavando e botando pedra e levantando igreja. Então eu tenho essa experiência pessoal marcada em mim hoje, né? Que é essa questão da igreja, muito forte. E o ministério veio para caminhar junto com isso também. E quando foi que assim... que a gente percebe que, assim como você disse, né, muitos músicos crescem, mas nem todos, vamos dizer assim, investem numa carreira fora o ministério. Às vezes ficam apenas ali, vão procurar uma outra fonte de renda e tá tudo bem. Sim. Mas no teu caso, tu resolveu ter canções próprias, fazer um... Sim. Como é que veio isso? Foi um chamado? Foi alguém? Me explica como é que foi. Eu comecei a escrever, a pensar em escrever canções ainda ali na escola dominical, né? Sabe, quando é alguma data comemorativa, alguma coisa, eu escrevia os versinhos ali, né? E eu não tinha noção de que aquilo já era uma composição musical. Né? Os meus pais sempre com aquele cuidado de acompanhar, mas também de me deixar muito livre. De não, sabe, de empurrar para um determinado lugar que não fosse meu chamado, de fato. Né? E aí eu comecei com 11, 12 anos a escrever. Fui escrevendo, mas sem essa intenção de gravar. Sim, né? Sempre mais uma coisa aleatória. Aleatório demais. E aí eu continuei na igreja,
ali no colégio e tudo mais. Aí comecei a tocar violão melhor, fui aperfeiçoando aquilo ali. Então eu não tinha essa perspectiva, tanto que eu entrei na faculdade de Direito lá na UFMA, onde eu conheci a minha esposa, inclusive, né, fiz Direito lá na UFMA, e aquilo estava em paralelo ali, não era uma questão de, sabe, eu vou seguir uma carreira de... Porque eu também já sabia das dificuldades que eram. Era entendeu? assim, eu vou fazer porque gosto e vamos ver. Era local, eu tinha a pretensão de fazer canções para o ministério do meu pai, para o ministério local, para a igreja cantar as minhas canções ali, né? A gente muito dentro da Assembleia de Deus ali, então eu cantava ali o inário normal da Assembleia de Deus, mas eu tinha essa vontade também inário. o indarpa ali, né? Mas tinha essa vontade também de pegar e... Cara, será que um dia alguém vai cantar as minhas canções e tal? Mas não com essa pretensão de gravar e ser cantor, nada disso. Segui o decurso normal, né? Da vida. Estudei ensino médio, fiz vestibular, passei, fui pra UFMA, estudei, comecei a atuar na área do direito ali, mas chegou um momento que as coisas estavam começando a caminhar mais seriamente para essa parte musical. Eu já estava começando a receber convites para ministrar em outras igrejas e me sentia bem com isso. Disse, caramba, isso aqui... E eu lembro, os cachês não era cachorro quente, entendeu? Era pastel, entendeu? A galera me olhava e disse, cara, tu tá tocando muito, hein? Tu tá bem redondinho, assim. Sabendo. O cachê tá bom, né, cara? E aí eu comecei, eu tive uma banda que tocou muito aqui em São Luís, a banda Ábida, na época, da Assembleia de Deus, todas as Assembleias de Deus. Então a gente tocou muito, muito, muito aqui. E aí, mas sempre em paralelo, nunca foi assim, a minha profissão vai ser cantor, vai ser músico, não. E chegou um determinado momento que eu já não estava mais morando aqui em São Luís, tinha me mudado para São José dos Campos, passei no seletivo lá da Defensoria Pública da União, fui para lá, tinha uma tia lá, fui trabalhar lá no DPU, normal, mas já estava naqueles momentos da vida ali, meio de crise ali, sabe? Não com relação à fé, mas crises pessoais, sabe? De decepções. Eu tava vindo de uma parte bem triste da minha vida pessoal, e até que isso me impulsionou a sair daqui de São Luís, e eu fui morar sozinho lá, E estando lá, já em São José, né? Tava assistindo um culto na Assembleia de Deus também de lá, eu conheci o Fábio Pozan, né, que é produtor musical e tal, toca com Thales, baixista. E ele já tinha me visto tocar aqui em São Luís, uma abertura de um show do Thales que teve pela rádio. Teve um concurso e tal, e a nossa banda foi selecionada pra tocar lá. E ele me reconheceu, cara, na mesma hora. Eu assim, cara, tu não é daqui não, né? Tô te reconhecendo de algum lugar. Tu não é do Nordeste, não? Aí eu disse, sou eu, cara. Eu que te conheço de algum lugar, tal, brinquei. E aí ele falou, cara, o que você tá fazendo aqui perdido? O que tá acontecendo, entendeu? Na tua vida? O que aconteceu com a banda e tal. A gente começou uma amizade ali. Cara, e foi incrível que eu estacionei meu carro na entrada da igreja, do lado do carro dele. E a gente saiu no mesmo tempo. Entendeu? Aquela vuca de gente ali. Então meio que coincidiu lá ali, né? Lá em São José dos Campos. Lá em São José dos Campos, né? E aí a gente começou a conversar e tal. E ele falou, cara, você tem que gravar um disco, velho. Só pelo que eu lembro ali, perguntou se eu tinha canções autorais. E aí ele viajou para os Estados Unidos e eu mandei algumas canções que eu tinha feito. Gravei o áudiozinho do celular e mandei para ele. Só voz e violão mesmo, né? Tal. E aí quando ele escutou, ele, cara, a gente precisa sentar urgente quando a gente chegar. E aí daí foi um pontapé de uma história bem difícil, né? Que a galera pensa que é muito fácil, né? Ah, conhecer um produtor e tal, mas não sabe o custo, tanto espiritual, quanto material, quanto emocional. É porque as pessoas só pegam um trabalho pronto e acham que foi lá e é rápido. É tipo o mesmo que eu vi na internet, assim, o pódio só vê à frente, né? Aí os degraus ali, tudo espinho e tal. Mas é exatamente assim, cara. Então, eu sempre, às vezes, aconselho pessoas que me procuram com essa intenção, com essa ideia de gravar, né? Ter um sonho de gravar. Eu sempre dou ali os passos, né? Como, cara, faz isso, faz aquilo. E graças a Deus tenho conseguido orientar algumas pessoas também, né? Tenho visto muitas pessoas que querem entrar e entram de uma maneira correta, né? Nesse meio. E aí eu comecei, foi lá. E aí eu não conseguia mais conciliar. Depois que eu lancei o disco, né? Que na época ainda era disco físico ainda. Quando eu lancei o disco CD, aí gente que não sabe o que é CD. CD. Brincadeira. O público é de todas as faixas etárias, né? Era um troçozinho assim.
Brilhante. Sim. E aí não deu mais para conciliar, né, o meu trabalho com as agendas. Eu já estava começando a receber agendas começando na quarta-feira. Então eu ia pro trabalho segunda e terça, e meu chefe segurava ali, então eu já tinha agenda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e fora de São José, né? Então eu começava a fazer esse circuito ali no Vale do Paraíba, ali as cidades próximas, no Rio ali. Então isso começou a ter uma renda meio que igual ao que eu já estava ganhando ali. Eu disse, cara, eu vou aceitar o desafio, vou sair, né? E aí os meus pais ficaram preocupados, claro, na época, cara, você tá morando sozinho, vai saindo de uma coisa que é certa, que é segura, aquela preocupação Sim. de pai que é padrão, né? Hoje eu sou pai, eu entendo um pouco. Mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Ele já tinha desenhado, né, um cronograma, uma agenda para mim. E antes mesmo de eu gravar, eu tinha pedido várias confirmações, que eu tinha essa insegurança. Eu disse, cara, será mesmo? Alguém vai ouvir um nordestino aqui? Alguém vai... Será, cara? Então eu ficava nessa, né? E o Senhor, graças a Deus, direcionou meus passos. Agora, Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta muito... Não sei se tu passou por isso, mas eu, na vida pastoral, observo que isso acontece. O cara vai pra igreja, tem ali um dom, tem um talento, e ele almeja viver disso. E, amém, glória a Deus, eu acho que todo trabalhador ele é digno do seu salário. Não vejo receio nisso. Mas eu já vi pessoas que são vencidas pelas oportunidades. Em que sentido? Negociam às vezes o dom e o talento que estava na igreja e começam a fazer um showzinho à noite, fazem um ao vivo ali, um ao vivo aqui, um aniversário X, um casamento Y, e abrem mão daquilo que foi usado para edificar a Deus, para louvar, para cultuar a Deus. E quando eles se percebem, elas já estão inseridas nessa cultura secular, vou colocar dessa forma. Eu não sei se tu passou por esse processo de ser tentado a fazer isso, não sei se chegou a fazer e voltou, mas como é que funciona a cabeça de alguém? Que às vezes eu queria entender o que passa na cabeça que faz às vezes a pessoa sair, negligenciar o dom, ou às vezes abrir mão daquilo que só era para Deus, e ao mesmo tempo entender os dilemas, porque Sim. é um dilema. A pessoa quer viver da sua arte, da sua música, e às vezes, né, é vencida pela necessidade e por outras coisas mais. Aí você falou a palavra-chave, necessidade, né? Claro, depois que abri mão de onde eu estava trabalhando, surgem as dificuldades, as contas permanecem, né? E aí você viver na dependência de Deus, na fé, entendeu? É sempre complicado, porque a nossa fé oscila, Deus não muda, Deus não deixa de prover, mas a nossa fé vai oscilar sempre, né? Eu passei momentos difíceis, sim, em São Paulo, várias vezes, lá caladinho, meus pais estão sabendo agora, eu acho. Mas passei sim momentos difíceis, sabe? Eu e Deus ali sozinho, né? E vem as propostas, né? Vem com certeza. Eu tinha uma banda que eu tocava lá e sempre as pessoas perguntavam, Bruno quer fazer ali? Bruno pode fazer ali? Eu me lembro uma proposta que era para ganhar, eu acho que era R$500 ou 600 por semana, para fazer 2 noites num bar. Assim, voz, violão, carrom. Esse cara é uma proposta boa, né, cara? Mas não dá. Assim, eu nunca consegui ser vencido dessa forma, né? Esse cara, eu vou esperar, vou segurar, vou ser fiel aqui. Eu acho que muito pela formação ali dos meus pais, né? Meu pai sempre foi muito rígido comigo nesse sentido e implantou em mim esse temor, né? Tanto, claro, por ele e depois também, principalmente, pela palavra e pelos princípios, né? Me lembro que meu pai pai de 3 homens, então ele sempre falava, olha, eu não quero saber de vocês namorando com A, com B, com C, preserve o nome da igreja, preserve o nome do Senhor, meu nome e tal, muito militar ali, né? E aí a gente foi criado sempre nisso, e eu tinha esse temor de não envergonhá-los, principalmente, e eu não me sentia bem, nunca me senti bem. Cara, vai ser difícil tu encontrar alguém que diz, cara, Bruno cantou no meu casamento, nem de amigos, assim, mesmo sendo um repertório gospel mesmo. Eu nunca consegui. Me lembro uma experiência que eu tive. O meu timbre parece um pouco com quando eu canto do Ed Mota, né? E tal.
E a pessoa sempre diz, cara, parece, cara, vamos fazer um repertório do Ed Mota, vamos fazer aqui e tal. E uma vez eu encontrei o próprio Ed Mota, tipo, a gente tava ensaiando no mesmo estúdio, só que ele em horário diferente ali, né? Ele ensaiando mais cedo e eu ia pegar mais tarde. E aí eu olhei assim, eu, cara, vou falar com esse cara e tal. E aí chegou a Van, os músicos ali, no mesmo estúdio que a gente. E eu vi ele saindo assim, eu disse, cara, uma tristeza, assim, um cansaço, um negócio tão pesado. Sim. Que eu disse, caramba, bicho, olha só, o cara é famoso e tal, mas não tem a alegria que a gente tem, a leveza que a gente tem no que a gente faz, né, e tal. Fora outras experiências que eu já tive em outros festivais, de ser convidado para tocar, mesmo repertório cristão, né. Então, o backstage, você vê que é uma candeia entrando, uma luz entrando, assim. Por mais que a gente estivesse ali fazendo o nosso natural, entendeu? As pessoas parecem que vai abrindo assim, vai, sabe? Eu já tive essas experiências também, né? Porque como o repertório é bem pra cima, e bem, então, não, vamos botar o Bruno e chama. E eu fiz esse propósito com o Senhor, né? Deus, eu não vou me vender, não quero. Eu não julgo também quem faz isso. Tem muitos amigos que fazem isso, né? Por necessidade, eu acredito. Porque eu acredito que se a igreja valorizasse um pouco mais, se a igreja conseguisse dar um retorno um pouco maior, eu acho que eles não sairiam para trocar o altar lá pelos palcos da vida, entendeu? Entendo. Então eu não julgo isso. É um dilema que eu tenho dentro da minha própria banda também. Isso. São meninos que me acompanham há mais de 8 anos. Então eu tive esse conselho quando eu comecei e decidi seguir. Bruno, não mistura muito, não fica trocando muito de músicos. Quando tu não puder levar a banda toda, leva parte da banda, mas vai com quem você conhece, com quem está ali no altar contigo, porque não flui. Eu já tive experiência de não fluir por conta de um pecado que estava escondido ali na banda, no altar, e depois eu reuni com eles e vim e confessaram e tal, e depois. Então eu já tive essa experiência, né, negativa, né, com relação a isso. Então eu sempre prezei muito por isso, de pastorear esses músicos, de conhecer, de andar, de ver eles solteiros, de ver eles noivos, de vê-los casados agora, né? Então, pra mim vale muito a pena isso, né? Mas fui tentado demais com relação a isso. Eu vejo que o dilema do músico nesse sentido, ele parece muito com o dilema de qualquer pessoa que tem um chamado. Sim. Às vezes o pastor abre mão de algumas coisas, e às vezes não tem um salário, às vezes, enfim. Mas muito bom, eu acho que quando a gente se consagra e separa algo que a gente tem para Deus, eu vejo que abrir mão disso é abrir um caminho que pode te levar à ruína. Sim, sim. Mas... E me explica, Bruno, você passou por uma situação recente, tivemos o Covid, né? E você teve uma experiência forte, né? Quase foi sim. promovido ao céu, mas graças a Deus... Deus disse, não, canta mais aí. Vamos deixar ele no cargo dele aqui. Por enquanto. Como foi isso aí, Bruno? Cara, foi um momento de virada, assim, né? Eu tive vários pontos de virada, assim, na minha vida, né? A decisão de sair de São Luís foi um ponto de virada lá atrás. A decisão de gravar um disco foi um ponto de virada lá atrás. Foi bem difícil. Até esse disco chegar na minha mão, cara, tem muita história, muitas dificuldades e muitas lições aprendidas também, né? Até chegar. Um outro ponto de virada foi o meu retorno para o Maranhão, a decisão de retornar, né? De deixar lá o fluxo de onde estavam acontecendo as coisas e voltar para cá por conta da minha família, por conta do meu casamento também, que foi outro ponto de virada, outra decisão forte, né? E aí a nossa vida, a nossa trajetória é marcada por esses pontos de virada, né? Sim. A minha também é, né? Como de qualquer pessoa. E eu tento sempre colocar Deus assim na frente. Claro que às vezes que eu me coloquei na frente deu tudo errado. Eu disse, cara, eu não vou, não quero ir, não vou fazer isso. E aí o Senhor vai meio que as situações te empurrando para a vontade dele, né? Uhum. Tive um testemunho muito forte que eu passei lá na igreja da cidade onde me congregava. Ali com o Carlito. Carlito Paz, e numa conferência, assim, sabe? Eleve, que teve. Assim que eu tinha chegado lá, um mover muito forte em uma das noites, e foi um ponto de virada para minha decisão de gravar o disco ou não, né? Tinha essa ideia do Fábio, mas não tinha recurso, é muito caro, tudo muito caro. Tinha a facilidade que tem hoje eu acho mais fácil de gravar. Então, o pastor Fabiano começou a ministrar fortemente, começou a ministrar. Uma palavra de paternidade muito boa. Forte demais aí. E aí, depois disso, a gente até se aproximou mais. E ele começou a ministrar sobre isso também.
sobre isso, cara. Tem uma pessoa aqui, o senhor tá me incomodando, essa pessoa tá em um momento de limbo, tá flutuando, mas o senhor quer pegar ele. A pessoa tá destroçada, mas Deus quer botar ele no propósito. E eu me lembro que eu tava há mais de 2 semanas sem sair de casa, sem sair do apartamento em São Paulo. Então, tipo assim, eu tava muito pra baixo, muito mal, assim. Sim. Fui arrastado pra lá, né? A convite de amigos e tal. E aí eu... lá, escondido. E ele começou a falar muitas coisas da minha vida, muitas coisas. Uma pessoa que tá aqui, que Deus tem um propósito, tem um chamado, e chegou o momento de virada, chegou o momento de largar tudo. E ele disse uma palavra muito forte: a partir de agora, desse momento, dessa decisão de hoje, eu vou ser o responsável. Eu quero que você conheça quem eu quero que você conheça. Quero que você ande com quem eu quero que você ande. A sua agenda vai ser a minha agenda agora. Então são palavras muito fortes, assim. E aí eu, sabe, eu tava levando, assim, muito impacto, cada palavra que ele dizia, só que jamais eu ia me expor. Não é assim, não, vou receber aqui mesmo, meu lugarzinho aqui, lotado o auditório, jovens do Brasil inteiro, e de repente ele, não satisfeito, vendo que eu não ia, talvez, né, ele disse: bota todas as bandeiras aqui dos estados aqui, ó. Aí tinha lá várias bandeiras de todos os estados, subiram lá no altar, todos os estados, todos. E aí ele começou a chamar: quem é do Maranhão, quem é do Pará, vem, quem é de Rondônia, vem. Começou a chamar os estados ali. E aí não tinha ninguém na bandeira do Maranhão. Ele chamou. Ninguém. Aí ele olhou, um monte de gente, as filas para orar pelos estados, né? E aí ele disse: olha, tem uma bandeira que não tem ninguém aqui, ó. Rapaz. Tem uma bandeira que não tem ninguém aqui. E é justamente com essa pessoa que eu tô falando. E aí começou a falar mais. E orava e esperava. E aí ele mandou parar a ministração, a música, dar um segurado e tal. E aí, olha, é a última oportunidade. Eu vou encerrar, a pessoa não vai vir e tal. Eu tava morrendo de medo. E aí ele falou: olha, essa pessoa que tá aqui, ela é a única pessoa que tá aqui que é de São Luís do Maranhão. E eu não tinha falado pra ninguém, a não ser pra pessoa que tinha me levado. E o cara do meu lado... Tu tava sendo teimoso já. Aí ele falou: e essa pessoa tem um decreto hoje, ou ele vem aqui, ou eu vou tomar ele pra mim, mas eu não vou perder. E se tomar, eu entendi: cara, Deus vai me levar, vai me matar de E aí, por isso que eu tô falando essa história, porque tem um propósito na nossa vida, né? Sim. Então ele teve que chegar ao extremo. Cara, tu acha que tua vida é preciosa? Então é ou vem ou vem. É um ultimato, ou vem ou vem. E aí eu, parado, quando ele falou de São Luís do Maranhão, o cara que tinha me levado sabia, era o único que sabia. Eu tinha falado pra ele no carro, né? Aí o cara também tava meio desligado, com o cara, o pastor falou de novo, ele olhou pra mim assim. Aí ele se ligou. Ele não falou pra mim, ele falou pra todo mundo ouvir que tava perto. Ele aqui! Tá aqui, ó. Tipo o João, aqui, ó. Joga ele no mar. E aí, ele é de São Luís, era do Maranhão. Então todo mundo que tava ao redor já me olhou assim e já foram me empurrando pra frente. Cara, e eu não lembro nem como eu cheguei lá, assim, não foi com minhas próprias pernas, né? Eu senti vários braços me levando, me empurrando ali mesmo, né? Me conduzindo até na frente. E aí eu lembro que eu cheguei lá na frente dele, aí ele falou: eu ia ter que falar teu nome, Bruno. Cara, eu até me arrepio quando o pastor Fabiano falou: eu ia ter que falar teu nome, Bruno. E ele não sabia o meu nome, eu era um Zé Ninguém, assim, cara, era uma multidão. E aí eu entendi aquele momento. E aí eu acho que ali foi a minha segunda conversão, me entreguei a Deus. Cara, eu não quero saber o que eu vou almoçar amanhã, eu quero saber, sabe? Eu quero ver esse propósito. Eu entendi que é a tua agenda, entendi que são as pessoas, pai, que você quer, então vou fazer isso. E aí pra mim foi esse ponto. Por que eu tô relembrando essa história? Porque foi a história que eu lembrei quando eu acordei na UTI. Foi exatamente a história que eu lembrei. Eu não lembrava o nome da minha esposa quando eu acordei na UTI. Eu não lembrava o meu próprio nome. Mas eu lembrava nitidamente essa cena. Essa cena eu lembrava. O pastor Fabiano pegando na minha mão assim: eu ia ter que falar teu nome. Aí eu me desmontei. E ao mesmo tempo o Senhor me colou os pedaços ali. Foi muito forte. E aí a partir daí Deus foi me dando relacionamentos lá na igreja da cidade. Pastores que me abraçaram. Bandas que foram me acompanhando. Me integrei, né, à igreja, a ministrar ali e tal. E aí no ano seguinte eu fiz a abertura da Semana Eleve lá, com o disco já na mão.
sabe? Então, cara, foi um testemunho poderoso. Vivi várias coisas ali. Poderoso ali. E aí isso deu um start. Porque uma vez que você toca lá, as pessoas te veem, os pastores te veem. Cara, é forte, vamos. Eu nunca contei esse testemunho na íntegra. Acho que aqui é a primeira vez que eu tô contando. Sim. Mas foi o que eu lembrei lá, quando eu acordei. Então, levando para esse testemunho do Covid, né? Que foi um momento assim, tenso. Foi um momento assim, as igrejas fecharam, lockdown total. Eu tava em Imperatriz, morando lá e servindo lá com o pastor Ricardo Massai, lá na Esperança. Já, tipo, desde o início deles lá, desde o primeiro mutirão lá. E hoje eles estão uma igreja gigante lá, relevante. E eu tava lá e eu me lembro que ele botou a mensagem no grupo, assim que teve o lockdown: gente, eu tô precisando de ministros de louvor pra gente fazer a live, né? Vamos ministrar via live agora e tal. E cada um ia dando uma desculpa ali. Não posso, eu tenho um filho pequeno, não posso, tenho um idoso ali aqui em casa e tal. E aí eu falei pra Cássia, eu vou. Eu falei, você vai? Pode ir. E aí, cara, eu comecei a ministrar com ele vários domingos. Só eu e ele na live ali. E as pessoas entrando ali. Foi muito forte essa parte, esse testemunho, né? Até o dia que eu não aguentei mais. Tipo assim, eu cheguei num domingo, ministrei, na segunda eu já tava começando a me sentir meio mal, assim. Mas não falta de ar nem nada. Só uma febre, assim, mas continuava andando e tal. Ali em casa, fazendo as coisas. E aí a Cássia tentando administrar ali também essa febre muito alta. Só que já tava beirando os 40 graus e ela disse, não, tem que ir pro hospital, de fato. Mas é capaz de convulsionar e do nada, né? E aí me lembro que eu fui dirigindo meu carro pra lá, pro hospital. Eu fui dirigindo meu carro, normal. Desci, estacionei, fiquei lá na espera, na triagem. Fizeram a medição, marcaram um raio-x do pulmão e já olharam alguns pontinhos ali no pulmão. Ou seja, em primeiro lugar aqui a Covid se instaurou, foi no pulmão. Então talvez daí a gravidade maior, né? E aí eu tava bem acima do peso na época, bem mais assim. E aí a infecção se espalhou bem mais rápido. Eu acho que em 2 dias eu já tava internado já na enfermaria. Em 5 dias eu já tava sedado. Né? E aí eu me lembro que o médico chegou e falou pra mim: Bruno, eu vou te dar um sedativo aqui pra tu dar uma descansada, porque tu tá muito agitado, já tem uns 2, 3 dias que tu não dorme, que estão me dizendo aí amanhã a gente conversa. Esse amanhã demorou 39 dias. Misericórdia. 39 dias, cara. E aí foi uma luta, porque cada dia foi piorando mais, cada dia foi se intensificando. A igreja, a Esperança, se mobilizou muito em oração pela minha vida, fizeram campanhas, relógio de oração. Depois isso foi se espalhando lá pelas igrejas de São Paulo, onde eu ministrei, depois fora do país. Cara, eu só sei que foi uma corrente muito forte de oração, muito forte. Eu acho que a oração sustentou a minha casa, a minha família, né, espiritualmente falando. E muitas pessoas iam para lá, para a porta do hospital, orar por mim, fazer vigílias lá. Então, a cada dia que ia piorando a situação, que os boletins iam chegando negativamente todos os dias: olha, ele tá com menos saturação, olha, ele tá com menos, o pulmão dele tá funcionando menos, tá? E a gente foi vivendo milagres assim, extraordinários. Chegou a ficar com saturação quanto? O pulmão ficou prometido quanto? 89%. 89%. 89%. Vários dias a 89%. Tu não lembra de nada, Bruno, nesses 39 dias? Cara, sonhou alguma coisa? Sim, eu lembro. Eu tive experiências lá, assim, na UTI. Tanto que quando eu acordei, eu sabia o nome dos médicos, assim, eu fui lembrando das pessoas que tinham cuidado de mim, o que eles estavam falando. Tipo assim, eu tava com minha consciência bem ativa ali. Sim. Apesar de estar, tipo assim, destroçado, né? Assim, eu perdi muito peso, perdi tudo, perdi assim, a mobilidade, a saúde foi embora. Foi entubado. Fez a... Não, na tráqueo não. Na tráqueo não fez, foi a Deus. Porque senão acho que seria impossível cantar, né? Isso então, eu estava há 1 dia da tráqueo, há 1 dia só. O médico disse: eu vou segurar porque vocês estão dizendo que ele é cantor. E estão acreditando que ele vai voltar a cantar. Mas é pela conta de vocês e risco. E aí foi assim... Foi terrível, foram dias terríveis. Tava completando 1 ano de casado com a Cássia. E ela segurou toda a barra também, assim, muito forte. Com os meus pais, assim. E foi um momento de acreditar e segurar nas mãos de Deus. Teve algum momento nesse processo, assim, Bruno, que chegou o teu pensamento: eu
você promovido pro céu. Não, eu pensei antes de ser entubado. Foi, né? Foi, porque a enfermeira, eu vi ela, um dia ela entrou no quarto já preparando assim algumas coisas, e eu vi ela comentando, ó, porque no quarto tem o oxigênio, né, que passa. Esse oxigênio não é suficiente para ele. Não é, se der algum problema aí, porque imagina que tava bem no começo, ninguém sabia qual medicação usar, estavam cruzando medicações para ver se a pessoa melhorava, entendeu? Então muitas pessoas estavam passando por isso. É como se tu fosse ali uma cobaia. Tinha que testar. No sentido... E aí ela falou, ó, é capaz de dormir e não acordar mesmo. Ele tá muito... Aí o nervosismo ali vai te deixando muito mal, né, e tal. Você ouvindo só palavras ruins e tal. Aí eu sempre falo no testemunho que a gente joga o nosso currículo na mesa de Deus, né? Deus tá aqui no meu currículo, ó. Eu sempre fui crente, nunca me desviei, nunca bebi, nunca fumei, casei certinho e tal. Pelo amor de Deus. Pra fazer, eu fiz. Pelo amor de Deus aqui, ó. Ou pro senhor me tirar daqui, ou pra mim direto pro céu aqui, por favor. E aí, imagina, eu pensei assim, aí eu não tenho umas lembranças assim, só depois que eu acordei mesmo, que foi me recobrando essa consciência, assim. Mas eu pensei sim, claro, a gente pensa. Assim, porque eu tava muito debilitado, né? Mesmo depois que eu acordei do coma, eu tava muito debilitado, muito. Eu tive que fazer fisioterapia vários meses. Ainda tem alguma sequela hoje? Não, acho que hoje não. Assim, uma sequela muito forte, não. Até porque nesses momentos de oração, uma das promessas de Deus foi que eu não teria nenhuma sequela. Ó, eu vou tirar ele de lá sem nenhuma sequela. Não é pra morte e tal. E várias palavras. Dentre elas, assim, uma que é muito forte no testemunho foi que Deus usou a minha cunhada para entrar lá, né? Na UTI. Como foi isso? Ela estava em uma dessas vigílias orando, e aí um pastor falou, ó, Deus está mandando ir lá na UTI passar o óleo no Bruno. Como que entra na UTI para passar óleo em pleno lockdown? Só Deus. Não, imagina que... E como é que a pessoa pega e assume a missão? Não, e tipo tem assim... que ser muito doido, né? Não, além disso... Eu vou lá fazer... Além de dizer assim, eu vou lá com risco de orar por ele e sair de lá doente. Ele fica no lugar dele lá. Cara, mas é forte, cara. Forte, porque é uma pessoa totalmente improvável, assim, fazer. É por isso que a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores... Improvável. Se eu falei... Deus não trabalha numa lógica humana. Se o pastor entregasse esse óleo na mão da minha esposa, por exemplo, cara, ela ia tomar todos os cuidados, ia ter uma forma de para um médico passar, ou para uma enfermeira ir lá passar, entendeu? Ou meu pai, minha mãe. Como? Tem que ser alguém que Deus quiser. Eu vou usar. Essa história não é minha, é dela. Entendeu? Ela tem uma carga forte que ela carrega. Eu sempre testemunho isso pra minha cunhada, né? De cara, essa parte é tua. Deus te usou pra isso. Pra você pegar e dizer, eu vou me apoderar disso, e a parte disso eu vou ser. A intercessora. Entendeu? Então, ela trabalhando, né? Pegou no dia seguinte, ela era do administrativo de uma empresa lá de Imperatriz, e alguém faltou no caixa. Na recepção, tava no caixa para passar as compras das pessoas. E ela foi colocada para substituir lá, até a gente botar alguém. E ela tava lá, passando as compras das pessoas e tal. E aí uma dessas pessoas comentou com ela, ó, passa aí minhas compras rápido, tô cansada, tô vindo do trabalho e tal. E ela viu que ela tava de branco, assim. Ela disse, é enfermeira? Ela disse, eu tô trabalhando lá no hospital, no macro regional, essa correria de Covid e tal. E ela falou, você trabalha onde lá? Ela disse, eu trabalho na UTI Covid. Aí ela já foi entendendo, ligou os pontos. Disse, é você, minha filha, que vai ser usada. Entendeu? E aí ela disse, você... meu cunhado tá lá, mulher, meu cunhado tá um tempão lá. Tá. Como é o nome dele? É Bruno, Estevão Bruno, o nome dele. Aí ela, eu tô cuidando dele, eu cuidei dele ontem, mulher, eu conheço ele. A gente conhece a história dele lá. Aí ela disse, mulher, Deus mandou eu ir lá passar um óleo nele. Eu imagino uma enfermeira que tá vendo de morte todo dia. E tá vendo traumas todo dia, cara. Meu Deus, que testemunho. E aí ela pegou e disse, mulher, é impossível. É impossível. Nenhum médico libera. A gente tem que entrar com 2 paramentos. Ou seja, a primeira roupa de proteção e mais uma. Entendeu? É impossível. Aí sua mulher, fala, foi Deus que mandou. Fala com o médico lá. Tá. O jeito dela assim, sabe?
E aí ela foi, não, eu vou falar, eu trocar o WhatsApp, eu te dou uma resposta e tal. Deixou, fez a parte dela. Aí Deus começou a fazer a dele. E aí o médico, ela falou com o médico, tipo assim, na minha cabeça, só da pessoa lembrar, entendeu? Porque provavelmente é uma correria absurda. Absurdo isso, e o médico liberar. Não, é. O médico disse, cara, não, tá, pode vir, pode trazer, tá. E aí ela foi, no dia seguinte, ligou pra ela, né? Aí quando ela viu a ligação, ela disse, ó, morreu, não deu mais tempo. Misericórdia. Que olhou a ligação da enfermeira. E aí quando ela atendeu, ela falou, ó, Bruno tá aqui, tá no mesmo quadro e tal, e o médico liberou a entrada. Então imagina, você ter essa... Cara, é só Deus, é uma história que... E aí ele pegou, ela liberou, ela foi lá, num horário lá de visita, alguma coisa, usou os 2 paramentos, tudo, acho que com o óleozinho segurando na mão ali, quase quebrando o óleo, de medo. Mas ela entrou, cara. Ela entrou. E ela disse que ela não me reconheceu, assim. Cara, isso aqui não é meu cunhado, não. Isso aqui não é o Bruno que eu conheço. Assim, destruído. E aí ela pegou e passou o óleo em mim. Tirou o óleozinho. Obedeceu, cara. Obedeceu. Eu disse, cara, eu não sei se eu faria isso, velho. Eu não sei como eu ia fazer. Eu ia pensar demais. Eu disse, meu Deus, me dá uma estratégia. Deus simplesmente colocou a ferramenta e a pessoa para usar a ferramenta. E aí ela foi, passou o óleo em mim. E aí eu sempre digo que eu acho que ela fez a oração mais simples da vida dela, né? No meio daquele terror todo, que é uma UTI normalmente. E ainda em Covid, pior ainda. Clima pesado. Demais. E aí ela passou a oração, passou o óleo e disse, Bruno, levanta. Bruno, que nem Lázaro, levanta, vem pra fora. Levanta, tipo assim, tem muita gente orando por ti. Ela dizendo, né, Cássia tá te esperando. Aí falou o nome do meu sobrinho, né? Ana Luísa tá te esperando, Heitor, todo mundo tá te esperando e tal. Levanta, tá na hora, não sei o que, tá dando muito trabalho pra gente, tá orando. Levanta. Então o cerne da oração foi, levante-se. Foi muito forte, eu tava em Parauapebas nesse final de semana passado, ministrando lá na Lagoinha de Parauapebas. E eu contei essa parte do testemunho, né? Cara, a oração dela foi levante-se. Então a oração que eu tenho para vocês é levante-se também. Levante-se, o testemunho levante-se. Uma igreja que estava vindo de alguns problemas, de alguns rachas e naquela instabilidade. Depois o pastor veio falar comigo, essa é a palavra. A gente pediu uma palavra e a palavra é levantem-se na cidade novamente. Entendeu? Se sair, Deus vai levantar. Então ministerialmente, o testemunho serviu dessa forma, entendeu? Então, todas as vezes que eu conto o testemunho, ele entra de alguma forma na vida da pessoa. Na vida da pessoa. Em algum dos trechos. Ou no trecho da obediência dela, ou no trecho da fé, ou no trecho da oração. E ela foi embora, né? Foi embora. Fez o serviço dela, me olhou, foi embora. E aí, na saída, a enfermeira falou, e aí, deu certo? Deu. Olha, deixa eu te falar, o médico liberou. Prepara a tua irmã. O médico liberou a tua entrada porque ele acredita que não vai passar de hoje. Ele queria que algum familiar se despedisse dele. E aí, ao invés de eu ligar pra tua irmã, eu disse, cunhado quer passar. Vem. E aí a enfermeira fez uma escolha entre ligar pra esposa pra vir se despedir ou a cunhada pra vir num ato de fé. Então... É Deus. Porque eu já tinha tido 2 paradas cardíacas. Eu já tinha tido uma intercorrência que a sedação baixou. Eu tava tomando 10 ampolas de sedativo por hora. Mais fentanil. Então o cara disse, se ele acordar, ele vai ficar em coma e vai ficar viciado em fentanil. É muito. Ele tá tomando muito. O médico falou, todos os médicos falaram. E eu puxei o tubo involuntariamente. Então ele veio rasgando aqui. Corda vocal, pulmão, tudo. Encheu de líquido no meu pulmão. E eles fizeram às pressas uma cirurgia aqui. Tem uma cicatriz pra tirar o líquido. Então porque ele já tá fraco, já tá tendo parada cardíaca. Já teve assim com a ocorrência. E ainda tem o óleo divino. O óleo divino é o mesmo, passa o óleo nele. E aí, a minha cunhada disse, eu não sei, eu não vou falar não. Eu já fiz o que Deus mandou. Não vou preparar ninguém, já fiz o que Deus mandou. E foi-se embora. Eu quero conhecer essa tua cunhada, viu? Uma mulher de fé, viu? Cara, e é uma história assim, nossa,
é a pessoa mais improvável, assim, sabe? Não é a pessoa que tava ali direto no jejum, na oração, na igreja. Não que não tenha que fazer isso, mas Deus pega assim, ó, eu vou dar uma lição às vezes em vocês. A fé é melhor do que as obras. Talvez vocês estão muito consagrados e sem ação. Eu quero alguém de ação também, sabe? Pega pra capar ali, a pessoa vai e obedece. Né? E aí foi isso que aconteceu. No dia seguinte, a enfermeira liga de novo pra ela, né? E aí, agora não tinha mais outra solução, ela atendeu. E ela disse, mulher, eu não sei o que tu passou no Bruno, mas eu já quero que tu venha de novo, passar nos outros pacientes. Porque a saturação dele melhorou. Ele já tá começando a reagir às medicações. Glória a Deus. E os médicos já vão programar para ele já uma extubação. Paz, então, essa foi a notícia. Foi o melhor boletim em mais de 20 dias de internação, mais de 30 dias de internação. E assim, não tem como a gente não reconhecer Deus, porque um cético, alguém que poderia dizer algo sobre isso, logo depois da unção, logo depois do óleo, poderia ter sido 5 dias depois, 3 dias antes, mas logo não tem como, não, gente. Tem um dia. Eu costumo dizer que tem milagres que são instantâneos, né? Tem outros que são progressivos. Sim. E tem os milagres instantâneos. E assim, Bruno, né? A tua relação com Deus após isso? Mudou totalmente. Mudou em que... Porque assim, uma coisa é a gente falar que Deus cura, outra coisa é a gente saber sentir que Deus cura. O que mudou hoje, assim? Eu aprendi muitas coisas, dentre elas que eu não sou um funcionário de Deus. Eu não sou alguém que vai lá e tem um dom e exerce esse dom e Deus vai recompensa com uma bênção, com alguma coisa. Eu me senti ainda um pouco assim. Trabalhador. Você é filho. Agora eu sou filho. Eu me senti que... E teve momentos de muito desespero que eu sentia a opressão, sentia a morte rondando, sentia tudo isso. Mas teve momentos também que eu tenho lembranças de momentos de paz, assim, sabe? De felicidade, assim, de alguém conversando comigo, sabe? Falando das coisas. E eu, assim, é um momento tão bom, assim. E o Espírito Santo, sabe mesmo? É o Espírito Santo falando no coração da gente. E eu não queria voltar de lá. Não queria voltar. Tipo assim, às vezes essa voz do Espírito Santo ia me avisando que eu ia estar na hora de voltar. Porque eu tive depois tipo um coma consciente. Eu sabia que eu estava em coma. Eu sabia que eu estava morrendo. Eu via o ambiente do hospital. Tanto que era familiar a posição que estava o leito. Era familiar a posição que tinha uma janela atrás de mim, a porta. Eu sabia que quando eu abri os olhos, eu entendi, eu voltei. Eu senti aquele peso todinho, sabe? Dos meus ossos ali. Eu senti tipo um peso do corpo de volta, sim, entendeu? Então essas experiências de quase morte que as pessoas dizem e tal, terem tido, eu acredito hoje. Eu acredito que são reais, porque eu vivi isso também, entendeu? Vivi de fato isso. Entendi. E hoje é essa relação que eu tenho com ele, de filho, de mais próximo. Não que eu não fosse, mas eu sentia muito essa questão de trabalho e o Senhor vai te recompensando. Meritocracia. Ali. Trabalho. Quanto mais santo, mais Deus me abençoa. Quanto mais eu faço, mais eu sou merecedor. Mas eu tô no propósito aqui, Deus vai... Não, Deus, não é esse tipo de relação. Não é. Tanto que ele me lembrou, tipo assim, olha lá pra trás onde eu te tirei. É acima de disco. É acima de igrejas que você vai. Então eu reduzi o número de agendas, assim, drasticamente. Assim, Deus, agora realmente eu quero fazer a tua agenda. Entendi. Entendeu? Tipo assim, antes eu ficava, vários escritórios já, não, vamos marcar aqui a agenda lá no interior da Bahia, lá no interior do Ceará, e prefeitura tal e tal. E aí a exibição que todo artista bota lá, a agenda do mês, de 1 até dia 20 e tantos. De cidade. Não, cada um faz o que quer, né? Mas hoje eu disse, cara, eu vou onde Deus quer que eu esteja, sabe? Perdeu o brilho com essas... essas coisas não têm valor diante do que você passou. Cara, não tem. Eu fui para o Pelvas, como eu te disse, e o baixista que foi comigo, ele daqui de São Luís, né? Ele percebeu, porque eu tô ministrando e os músicos são ministrados também, todas as vezes. Então, e eu comecei a parar de falar tanto o testemunho, e aí Deus foi me cobrando. Porque às vezes não tinha tempo, às vezes eu ia ministrar em uma igreja que era tudo certinho, cronometrado, não dava o tempo.
Deus foi me cobrando. Tipo assim, nem que você cante uma canção, mas o testemunho tem que cantar. E aí eu disse dessa vez, não vou deixar passar e tal. E a gente percebeu, assim, uma pessoa que se recolheu na hora do testemunho e sentiu muito impacto. Porque pessoas perderam muitas familiares, né? Não, foi um período difícil. Foi assim, perderam familiares, pai, mãe, avô. Tem gente que até hoje que saíram, mas tem sequelas. Tem sequelas. E aí, se te olha, tu falando assim, eu sobrevivi, tá bacana, mas na minha família não foi assim. Então eu tenho que mostrar um aspecto de milagre diferente. Quando Deus não faz um milagre para resgatar quem tá lá, Deus faz um milagre de consolar quem ficou. E isso é um grande milagre. Consolar quem perdeu, consolar quem ficou é um grande milagre. É um grande milagre. Porque a pessoa sempre vai sentir. Mas ela confiar no Senhor, será mesmo que eu cuido? Perdi fulano de tal. Pô, porque cuidou dele, não cuidou do meu. Entendeu? E eu ficava um pouco constrangido. Ficava constrangido assim, cara, não... Aí eu tentava ir pro outro. Não, mas a história é essa. Então Deus vai e continua consolando pessoas até hoje. Então a mensagem, talvez com esse testemunho e nesse podcast que vai longe, pessoas que eu não conheço que vão assistir, é que Deus está fazendo um processo de consolação até hoje. Até a prova que ele nos deixou o Espírito Santo, que ele é o nosso consolador. E Bruno, a gente tem que terminar, né? Mas vai deixar um outro. Vai ficar para um convite futuro, um outro. E com relação no próximo a gente vai falar só de música mesmo. E com relação hoje aos projetos. Sim. Você ainda está trabalhando, tá querendo gravar um outro. Sim. EP, né? Eu chamo de EP hoje, né? Mais disco. Que aí se eu falar disco é velho. Como é que tá as coisas pro futuro? Tá bem. Ano passado a gente lançou uma live session no YouTube, né? Com a releitura de algumas canções do disco, as versões que a gente faz ao vivo. A gente lançou o disco, mas a gente tem as versões que a gente faz ao vivo, né? Em estrada, em prefeituras, em cidades, aniversários. Não que eu não atenda mais esses convites, eu atendo ainda e é muito legal fazer isso. Encontrar alguém para celebrar a Cristo, cara, é incrível, é demais. E a gente fez essas releituras e a gente tô com canções novas, né? Inclusive desse tempo pós-pandemia, que eu peguei e guardei, né? E eu acho que agora é o momento de lançá-las, né? Esperei o momento certo, a direção de lançá-las, e a gente vai lançar ainda esse primeiro semestre, começo do segundo semestre. A gente está fazendo sim um trabalho que é voltado justamente para isso, né? Que é o sobreviver e o sobreviver, de fato, né? Entendi. Ali essa dualidade aí da palavra. E a gente entende muito isso. A gente estava comentando aqui no início, né, sobre a música Agora. E é a minha música preferida do disco, assim. Eu lancei a música O Amor que Vence o Medo também, que foi na pandemia, tipo, 1 ou 2 semanas antes de me internar. Eu não sabia que eu ia ficar internado, nada, tal. E escrevi uma canção em casa. Assim, eu e o celular ali, autoral, a canção veio, eu gravei, cara, vou consolar aqui as pessoas nesse sentido, e postei. E essa canção foi muito longe, porque ela fala essa questão do isolamento, e ela ficou naquele período ali e ficou atemporal, porque as pessoas estavam se isolando, né, por conta do vírus, mas também as pessoas estão isoladas hoje em depressão, em crise de ansiedade até hoje. Então o amor que realmente vence o medo, eu conto na canção, está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Amém. Que é o Senhor, né, Jesus. E lancei essa canção e ela teve um alcance muito bom, assim, sabe? Fiz tudo assim rápido, em casa e caseiro, e ela tocou foi quando eu saí do hospital, foi considerado um dos casos mais graves pela extensão, né? Então a TV Mirante foi cobrir, aí fizeram reportagem e tal, e lançaram essa canção na reportagem, né? O Bruno fez essa canção antes de se internar, parece que estava prevendo o que ia acontecer com ele ali e tal, mas não foi nada disso, e a canção chegou e consolou muitas pessoas, inclusive a minha família, durante a minha internação. Eles escutavam essa canção e se confortavam de que tinha um propósito para eu estar ali, né? Então ela é uma das canções que eu gosto também. Então a minha linha de composição, ela vai muito para isso também. É o testemunho de vida, né? E muito da minha relação com Deus também. Claro, eu gosto da pegada mais explosiva, mais pra cima. É o que eu sou, a minha identidade foi formada assim, né? Tipo, escutei muito o Kleber Lucas quando ele era crente, tô brincando. Mas quando eu era criança ali e tal. E depois o Thales teve uma influência grande. Depois a gente teve o mesmo produtor, então isso aumentou ainda mais.
E aí, mano, a gente vai, e tanto música americana, né, também, eu consumo bastante. E a gente começou a fazer essa identidade, né? Andar na identidade que eu sou, de fato. Então as pessoas, quando me convidam para ir ministrar, eles sabem, o Bruno ele vai ter um momento de adoração muito intenso, muito profundo, mas ele também vai levar a gente e vai, sabe, explodir aqui. Amém. Eu gosto muito, muito, muito disso, cara. O dia tá no altar. Até o dia que eu fui lá na Angular, cara, gostei demais, foi muito bom. E a gente tem essa forma, né, de ministrar o Senhor, e vamos sim, agora no segundo semestre, sentar, organizar direitinho, né, pra gente lançar sim esse material. Já é uma cobrança, já. Não é papo daqueles caras, não. É cobrança. Amém, glória a Deus. Bruno, muito bom, muito bom. Eu saio daqui edificado com esse testemunho. Queria que você tirasse aí um minutinho para falar com os nossos ouvintes, ministrar uma palavra na direção deles, principalmente sobre isso que você viveu, né? Você pode... Deixa eu te usar. As câmeras são minhas agora. Deixa eu te usar. Como eu estava falando antes, né? O Senhor, ele tem um propósito muito maior do que a situação que você está vivendo agora, né? Você está aí sendo bombardeado, talvez, pelos rios aí motivacionais, por palavras de outras pessoas que talvez você ache que não entendam o que você está passando, né? Agora, mas eu quero te dizer que Deus tem um propósito em todas as coisas. Glória a Deus. Deus tem um propósito nos dias ruins, nos dias bons, em todas as situações que a gente vive, né? Eu sou testemunha viva disso. Quero te dizer que a tua situação não vai te definir. O teu testemunho, ele será contado para muitas pessoas também. Então, pense que o Senhor está escrevendo a tua história, está cuidando de você, está consolando você. Você que tem um propósito ministerial, você que é músico, você que tem o sonho de gravar, você que sabe que Deus está te empurrando, te direcionando a esse propósito, ore, entre no propósito e confie, né? Eu quero direcionar a mesma palavra que eu recebi a você, que a sua agenda seja a agenda de Deus, que as pessoas com que você divida esse projeto sejam pessoas de Deus, que a igreja que você esteja se congregando seja uma igreja de Deus. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a acontecer de uma maneira extraordinária na tua vida. Deus te abençoe. Amém, amém, graças a Deus. Obrigado, meu povo. Aproveita, nos siga, compartilhe esse vídeo aí, nos siga nas nossas redes sociais, podcast, AngularCast. Gente, que testemunho poderoso. Deus abençoe, paz e graça.